Fala galera, tudo bem? Nós paramos aqui na aula 3, que acabou virando aula 4 também, que eu dei uma aumentada em relação ao registro. Nós vimos a questão da capacidade, da emancipação, né? Falamos nas oportunidades em que aquela pessoa que não é capaz, civilmente falando, ela pode exercer a situação empresarial. Falamos bastante de capacidade, falamos sobre a questão dos bens, quem são impedidos, o falido, né? Os magistrados, os membros do MP, deputados, senadores, servidores públicos da União. Falamos a respeito dos impedimentos, né? Também que a pessoa ela poderá responder pelas obrigações contraídas, né? Independente mesmo de ter a capacidade de empresário, de estar na situação de empresário, porque o registro ele não é uma condição para ser empresário, ele é uma regularização, que aí transforma aquela pessoa em sujeito de direitos e deveres, né? Isso traz para essa pessoa uma segurança de atuar na atividade empresarial, sem colocar em risco, principalmente, a questão do seu patrimônio pessoal. Falamos sobre os 4 perfis que podem existir dentro da empresa, né? O perfil objetivo, dentro daquela teoria poliédrica, poli de 4 mesmo, tá? O perfil objetivo, a empresa é o patrimônio, o estabelecimento enquanto um conjunto de bens, né, que é destinado ao exercício da empresa. Aquela situação em que eu disse para vocês que o conceito atual de empresa, né, ele traz para a gente a situação de que a empresa ela é mais do que somente os utensílios nela. Ela é mais do que o balcão, o caixa, o empregado. Ela, na verdade, é o conjunto disso tudo sendo usado é, de forma entrelaçada, formando, né, chegando a um produto, chegando a uma atividade. Então, isso tudo se relacionando seria a empresa. O conceito subjetivo é de que a empresa, né, ela é entendida como um sujeito de direito e possui a capacidade de adquirir direitos e adquirir obrigações, de contrair obrigações. Esse conceito ele já é mais ligado à empresa enquanto pessoa, tentando separar a empresa do empresário. O conceito corporativo da empresa é que ela é um conjunto de pessoas, ela é uma corporação, tem um objetivo em comum, que seria produzir algo útil, um resultado produtivo útil. Para isso, você tem o empresário, os empregados, o colaborador, os fornecedores, os clientes e assim sucessivamente. Já temos então finalmente, né, o perfil, né, ou perfil mesmo funcional ou dinâmico, em que traz para a gente já uma situação um pouco mais atualizada, que seria aquela que a gente usa, né? Que a empresa é uma atividade empresarial, sendo uma organização produtiva a partir da cooperação dos empresários e dos fatores de produção, que é aquilo que a gente conversa, né? Que os fatores de produção sozinhos, eles não são passíveis de serem uma empresa, eles são meros objetos. Por exemplo, você pode ter na sua casa uma caixa de bolinha de ping-pong. Essa caixa por si só, ela não é uma empresa. A partir do momento que você pega essas bolinhas de ping-pong, aluga um lugar, ou coloca num perfil na internet, ou coloca num site, ou começa a fazer publicidade disso, você está começando a exercer a atividade empresarial, em que você está fazendo a união entre o esforço do empresário e essas matérias-primas, esses fatores de produção que estão ali parados, por assim dizer. Eu vou ser o mais breve possível, tá, gente? Eu não vou ficar enrolando muito, não, tá? Nós já vimos que a empresa é atividade econômica organizada, exercida profissionalmente. Trouxe para vocês o artigo 966. Falei para vocês que a natureza da empresa pode ser civil ou empresarial. Tô tomando café, tá? É... Falei para vocês, nós falamos sobre as atividades intelectuais, falamos sobre o comércio e a prestação de serviço na empresarial.
E aí falamos um pouco a respeito da figura do empresário, que é aquela pessoa, né, que ela tem direitos e deveres e que justamente isso separa ela daquelas pessoas que têm atividades intelectuais, que não são assegurados esses direitos a essas pessoas. A vantagem de você estar numa atividade empresarial e ser reconhecido como um empresário é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Nós temos responsabilidades, dependendo do tipo societário, a gente vai conseguir separar o patrimônio e a responsabilidade dessas pessoas. Um médico, por exemplo, sozinho, quando ele te atende, ele tem toda a responsabilidade do mundo. A partir do momento que esse médico está trabalhando dentro de uma clínica, dentro de um hospital, em que ele é mero componente daquela empresa, ele vai ter um outro tipo de responsabilidade. Nós vamos estudar mais adiante, a depender do tipo societário, né, vai ter a limitação dessa responsabilidade ou até mesmo a separação do patrimônio da empresa. Porque, gente, olha só, é, não é porque o meu negócio quebrou que eu sou uma pessoa ruim, que eu mereço morrer, que eu mereço perder tudo que eu tenho. Entendeu? Tem que ser analisado, né, na hora da falência, na hora de decretar que a empresa está indo embora ou que cometeu um crime, tem que ser avaliado tudo, o comportamento do empresário. Se esse empresário estava retirando o patrimônio da empresa e colocando no patrimônio pessoal, ou até mesmo se ele estava usando o patrimônio da empresa para pagar situações particulares, como, por exemplo, em empresas pequenas, é muito comum retirar dinheiro do caixa para pagar a escola dos filhos. E esse tipo de comportamento, num eventual problema jurídico de quebra da empresa, de demissão de funcionário, enfim, as mais variadas situações, nós vamos encontrar guarida para que o patrimônio dessa pessoa seja ferido, seja atingido, o patrimônio pessoal dessa pessoa seja atingido, ok? Bom, nós vamos falar sobre as obrigações do empresário, e a primeira obrigação desse empresário é o registro lá na Jucemate, na Junta Comercial. No nosso caso aqui, Jucemate. Mas de outros estados, agora que a gente vai estar na internet, né? Conforme o artigo 1150 do Código Civil. É necessário aqui a gente fazer aquela brincadeirinha que a professora lá de Direito Civil fazia. A pessoa, primeiro você registra a pessoa, minto. A pessoa física. Você espera ela nascer e aí você registra ela. Uma criança nasce, aí você vai lá e registra essa criança, ok? A pessoa jurídica é o contrário. Você registra ela e aí você depois inicia suas atividades. Mas, professor, isso não acontece. Bom, a pessoa que inicia suas atividades antes do registro, ela tem responsabilidade total sobre o que acontece. Uma pessoa que começa suas atividades após o seu registro, ela já diz qual é o tipo societário, ela já dá outros tipos de informações, e aí, dessa forma regular, ela consegue se proteger muito melhor do que a pessoa que está agindo no que a gente chama de informalidade, né? Então, esse registro e essa oficialidade, né, que você tem um estado, tem um local adequado, você tem uma repartição adequada para fazer esse registro, que seriam as juntas comerciais. E precisa ser anterior, ok? O ato constitutivo dessas empresas, a situação que você constitui essa empresa, faz com que ela exista, com que ela nasça de verdade, com que ela nasça de forma formal. Que beleza. É isso aí, mas é isso mesmo. Pode se dar de algumas espécies. A depender do tipo societário de empresa que você vai registrar, você precisa de um documento constitutivo diferente. Nós temos o requerimento, no caso das empresas, dos empresários individuais e EIRELI. Nós temos o contrato social, no caso da sociedade limitada ou sociedade simples. E nós temos o estatuto social, né, no caso da sociedade anônima ou da sociedade corporativa. Bom, no caso do pessoal que se inscreve mediante requerimento, basta que essa pessoa vá até a junta comercial e retire o formulário ou até mesmo o formulário eletrônico através do site da própria junta comercial, que é possível ser feito. O que contém nesse requerimento?
vai ter que conter o nome, a nacionalidade, o domicílio, o estado civil, o regime de bens, se a pessoa é casada, porque isso afeta a responsabilidade civil dessa pessoa, né? Tem que ter autorização da esposa em determinadas situações, até porque o patrimônio, a depender do regime de casamento, ele se comunica. Tem que ter a firma, que é o nome empresarial, nós vamos ver mais à frente, com assinatura, o capital, que seria o limite da responsabilidade dessa empresa, nós vamos ver também mais à frente, o objeto e a sede da empresa. O objeto seria, a grosso modo, a situação de atuação dessa empresa. E a sede da empresa, tudo isso vocês vão encontrar no artigo 968, de 1 a 4. Como você pode perceber, nós estamos passeando do 966 até o 1150 até agora. Ok? Vamos lá. Em 2014, essa assinatura que tem no requerimento, ela passou a ser possível de ser feita de forma digital, aquela assinatura eletrônica. Até porque, gente, você imagina que sacanagem, né? Pessoa bem-sucedida, resolve abrir filiais, resolve abrir sucursais, resolve abrir várias empresas, e essa pessoa ela precisaria ir de cidade em cidade, de estado em estado, no caso, né? Para que ela tenha acesso à junta comercial desse estado, para que ela vá lá levar esses documentos e vá assinar. Isso aqui é um avanço tecnológico, né? É claro que todo esse regramento, toda essa assinatura digital, ela não é feita de uma forma jogada, por assim dizer. Ela tem toda uma sistemática que tem que ser feita, né? Perdão. Essa assinatura ela acaba sendo autenticada pelo CGSIM, Comitê de Gestão de Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresas e Negócios. E ela respeita também aquilo que está previsto no Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Então, para que você tenha uma noção, né? Não é qualquer papel digitalizado que é aceito. Tem certificados, tem situações, tem protocolos de segurança e tem a forma adequada de se fazer isso. Eu vou ver se a gente consegue, até o final do semestre, simular uma inscrição para vocês aprenderem. O contrato social está previsto do artigo 997 até o artigo 1000 do Código Civil. Né? No caso das sociedades empresárias, o ato constitutivo deve ser feito por registro do contrato social. Né? A prejuízo de outros previstos para cada tipo societário, conforme veremos no capítulo das sociedades. Então, o que acontece? Independentemente, né, do tipo societário, você vai ter a seguinte situação. Nos casos em que a lei determinar que seja outro documento, você vai usar aquele documento especificado pela lei. Nos casos em que não houver especificação da lei para esse tipo de sociedade, você terá que usar o contrato social. Também há, né, uma outra obrigação do empresário, que seria o livro de registro público das empresas e a averbação. O que significa isso? Ora, a partir do momento em que você constitui a sua empresa, você vai entrar num livro chamado Livro de Registro Público de Empresas e de Averbações. O que seria isso? Ó, você colocou lá, empresa Ronaldo Alimentos. A Ronaldo Alimentos atua no ramo de alimentos, né? Composta a sociedade pelo Ronaldo, Paulo e o Pedro. Vamos colocar Ronaldo Alimentos Limitada. Nós somos 3 sócios na Ronaldo Alimentos Limitada. Um dado dia, o Pedro resolve sair da sociedade. Como nós já vimos, o registro está ali, esse registro está aí para a segurança da sociedade, para a segurança do Estado de saber que aquela pessoa jurídica ali, que aquela empresa, ela é de responsabilidade daquelas 3 pessoas. Se o Paulo vai sair, nós vamos anotar no livro que a partir de agora é do Ronaldo e do Pedro essa empresa, né? Com o percentual de 60% e 40%, com a filial, com a sede. A sede trocou de lugar, agora não é mais na Avenida X, agora é na Avenida Y. Essas averbações são necessárias todas as vezes que houver uma modificação. Em se tratando de filial, quando você trabalha a questão de filial,
A jurisdição aonde se encontra a filial deverá conter esse registro, conforme o artigo 969, certo? Então, você imagina o seguinte: você tem uma empresa na capital e vai abrir uma empresa aqui no Mato Grosso e vai abrir uma empresa em Campo Grande, uma filial em Campo Grande. Você vai ter que fazer um registro lá na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul, certo? Ponto. Para a criação dessa filial. Mas você vai precisar averbar lá na matriz e dizer assim: agora essa empresa que era do Mato Grosso possui uma filial no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque o que acontecer com a filial também, dentro do quadro de responsabilidades, é responsabilidade da matriz. Tá legal? Bom, qual que são as finalidades da inscrição do empresário, né? Tornar pública a atividade, bem como sua finalidade empresarial e suas disposições do ato constitutivo. Essa questão do livro da lei do registro público, aquele livro de registro de empresa, é justamente aquilo que eu falei para vocês anteriormente. A ideia dele é fazer com que a gente tenha conhecimento de quem são os donos, qual é o ramo de atuação, qual é a responsabilidade dessa empresa, porque enquanto está tudo bem. Mas quando dá um BO, quando dá um problema, se isso não tiver ok, não tem como responsabilizar as pessoas que são responsáveis, as pessoas que tiveram o lucro. Então, por consequência, também correm o risco e têm a responsabilidade. Outra finalidade da inscrição do empresário é efetuar o cadastro do empresário, gerar um número de matrícula, conhecido como NIRE, número de inscrição no registro de empresas, que, dentre outras coisas, servirá para a obtenção do CNPJ junto à Receita Federal. Então percebam aqui, ó, o cadastro, esse cadastro que a gente faz, esse registro, essa inscrição de empresário que a gente faz na junta comercial, ela nos fornece um número conhecido como NIRE, e esse número ele vai ser usado lá na Receita Federal para você informar a Receita Federal, ó só, você informa a Receita Federal que a partir de agora os tributos, né, a responsabilidade, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é vinculado àquele grupo empresarial, aqueles empresários, aquelas pessoas que são responsáveis por essa atividade empresarial que a partir de agora passa a existir de maneira formal. Proteger sua identificação e seu nome empresarial, que é garantido pelo princípio da anterioridade, ou seja, o primeiro a registrar aquele nome goza de proteção. Isso é muito importante. Vamos supor que você descubra uma coisa que você vai chamar de JYWP. E é uma coisa que é muito fácil de ser feita. Depois que você descobrir, muitas pessoas usarão isso também e comercializarão isso. Então, se você vai lá na frente e coloca assim, JYP Ronaldo Limitada, ninguém mais vai poder registrar esse JYP Ronaldo Limitada, só você. Então, quando você também, depois, a gente for partir do ponto de registro de patentes e tudo mais, vocês vão ver que alguns nomes empresariais são protegidos. Por exemplo, você hoje não poderia abrir uma fábrica de refrigerante chamada Coca-Cola Ronaldo. Você não pode trabalhar dentro de um ramo de atuação que já existe, que já é famoso. Mas nada te impede, por exemplo, de se seu sobrenome, meu nome é Ronaldo Meirelles, vamos supor que o meu sobrenome fosse Ronaldo Texaco da Silva. Nada impede, claro, não posso abrir uma rede de postos Texaco, porque já existe a rede de postos Texaco. Mas se eu quiser abrir uma lanchonete Texaco, eu posso abrir porque faz parte do meu nome pessoa física. Então nós vamos estudar isso mais à frente com mais afinco. E principalmente o registro veio, né, para estabelecer o início da existência da empresa e assegurar a separação patrimonial e a limitação da responsabilidade dos sócios por dívidas sociais, pois a inscrição da sociedade adquire personalidade jurídica. Justamente isso que é o grande cerne aqui e o grande interesse do empresário, de fazer a separação da sua pessoa física para a sua pessoa jurídica, porque aí essa esfera ficta, né, de pessoa jurídica, ela faz com que o patrimônio seja separado e as responsabilidades sejam divididas também, ok? Vamos lá. Eu trouxe questões para vocês, eu vou deixar vocês responderem essas questões. O gabarito eu vou passar no grupo, tá legal? Vocês têm o slide aí, o gabarito eu não vou passar no grupo porque está aqui. O que eu vou solicitar para vocês, por gentileza? Eu gostaria que vocês
pegassem o código de vocês, pegassem um giz de cera verde e marcasse todos esses artigos que nós estamos comentando aqui. E se você puder, por gentileza, olhar no rodapé desse artigo, se ele manda você ler um outro artigo em outro lugar. Por exemplo, aqui, o artigo 985, no rodapé dele, provavelmente vai estar lá o artigo 45 e o artigo 1150. Eu gostaria que você fizesse só uma marcação, pintasse em cima do artigo, porque com giz de cera, para não vazar pro outro lado do seu vademecum, para você não estragar seu vademecum, beleza? Eu trouxe algumas questões para vocês, né? Todas elas de VOF, para ficar um pouco mais fácil para vocês estudarem. Gente, eu tô um pouco gripado aqui, eu peço desculpa, meu nariz tá, não sei se está fazendo barulho para vocês, mas para mim está incomodando bastante. Trouxe para vocês as respostas, ó, como você pode ver. E eu acho que na última questão também eu deixei mais uma situação para vocês. Aqui. Olha, eu gostaria que você fosse capaz de conceituar, embasar e exemplificar o que é uma sociedade simples, em que artigo do Código Civil está prevista essa sociedade simples, e eu quero um exemplo de sociedade simples. Por exemplo, é uma sociedade entre pessoas que têm atividades intelectuais, está lá no artigo 965, e um exemplo, um consultório médico onde só tem um médico. Ponto. É isso que eu gostaria que você fosse capaz de fazer aqui. Isso aqui eu gostaria que vocês, ao terminar, fizessem isso em dupla e encaminhassem para líder de sala. A partir do momento que vocês encaminharem isso para líder de sala, ela até sexta-feira de preferência, ela junta todas essas questões aqui, só essa questão aqui, de todas as duplas, e encaminha para mim, por favor, no e-mail, aonde eu vou dar uma avaliada. E aí, na próxima oportunidade que eu passar algum vídeo para vocês, eu já vou estar passando o vídeo da nossa avaliação parcial, que vocês vão fazer em dupla também. Tá legal? Bom dia para vocês, uma ótima semana, que Deus nos abençoe e nos tire dessa situação.